é sobre justiça. Nada na vida é justo. Viver não é uma fábula em que o herói é feliz e o vilão é derrotado. Viver é uma experiência de altos e baixos. É se distrair de que uma hora você vai morrer e fazer a distração valer a pena. Olá, telespectadores, tudo bom com vocês? Eu sou o Dark e hoje o vídeo é um pouquinho diferente. Recentemente, Fúria teve seu último capítulo lançado e como a própria criadora disse em nossa live, quando eu lançar o último capítulo de Fúria, vai precisar de alguém para explicar o final. Então eu estou aqui para cumprir com esse objetivo. Mas eu pensei comigo mesmo, puxa, acho que se eu contar só o final da história, não seria um vídeo um pouco fraco? Porque eu acho que Fúria tem uns conceitos, subtextos e até frases impactantes que não falam sobre isso seria um desperdício de potencial. Principalmente para um vídeo que tem o objetivo de explicar pontas soltas de uma obra tão rica em detalhes quanto essa. Então eu decidi transformar essa explicação do final da obra como uma espécie de documentário. Então provavelmente esse vídeo vai ser maior do que vocês estão acostumados. Por isso que eu te peço já de cara para você pegar uma pipoquinha, se ajeitar direitinho na cadeira, fechar as portas e desligar as luzes. Porque vocês estão prestes a seguir em uma jornada sem volta ao lado de minha pessoa. E eu já vou avisando que esse vídeo vai estar cheio de spoilers. Então se você ainda não leu Fúria, por favor, vem aqui primeiro o link da descrição e aproveita. Porque eu acho que a experiência fica melhor se você sabendo das suas expectativas dessa obra. Então vai lá ler, aproveita, se delicia com esses 8 capítulos e depois volta para esse vídeo para se aventurar comigo. Mas se você já leu Fúria, então segura na minha mão, porque agora nós iremos em uma viagem filosófica sobre aceitação, morte, submundo e principalmente Fúria. Capítulo 1. Veneno. O começo de Fúria é bem peculiar. Somos apresentados a dois personagens bem diferentes um do outro. Um está deitado em uma banheira de porcelana e o outro está reclamando dele estar nessa banheira, já que ele está cheio de sangue. E também a banheira é dele, meio complicado aceitar isso. E só com isso já temos uma das maiores ideias que Fúria usa e abusa na obra inteira, o fator mistério. Porque a todo momento você fica se perguntando sobre o que está acontecendo, aonde eles estão, quem são eles, como eles vieram para aí e por que ele tem um fio branco em cima da cabeça. Isso é uma das coisas que me deixa apaixonado por essa obra. Que pena que isso não se mantém a história toda, já que o próprio personagem já explica a grande maioria das informações que a gente precisa ao decorrer da história. Olha, tudo bem você querer explicar conceitos, ideias sobre seu próprio universo, mas acho que fazer isso no começo justo quando o fator mistério estava tão cativante é um pouco presunçoso. Mas enfim, tirando essa parte, a gente acaba descobrindo que esse personagem aí é o protagonista da história, aonde eu vou chamá-lo de Fúria. Já que não foi falado o nome dele na obra toda, não que eu não tenha notado, eu li em nenhum momento ouvi o nome de nenhum balão de fala dele, mas vamos dizer que ele é o Fúria, né? Só pra gente não se perder. E o outro personagem tem a sua descrição dita só que mais pra frente da história, então vamos deixar ele na geladeira por enquanto. Esse lugar é o submundo e o protagonista tem o objetivo de matar a morte. Por que ele quer fazer isso? Só o tempo dirá. E o outro cara até fica tranquilo com isso, já que ele está acostumado com esse tipo de gente. Principalmente aqueles que não demonstram muita personalidade. Além disso, também descobrimos que nesse lugar existem os 4 cavaleiros do Apocalipse. Mais um exemplo que estamos no submundo mesmo, ou mais conhecido por vocês como o inferno. Mas chega de tanta informação, porque agora o protagonista foi embora e assim começa de verdade a jornada que tanto queríamos. Capítulo 2. Cara novo. Nesse capítulo, nós somos introduzidos a 2 novos personagens, que é o Guerra e a Peste. E eu acho incrível como a Jill consegue deixar os personagens tão opostos, mas mesmo assim com uma sintonia adequada para a história. Exemplo, no capítulo anterior a gente foi apresentado a um personagem quieto, tranquilo e sossegado. E o outro com um temperamento um pouco forte, simpático e quente. Ou seja, a todo momento a autora faz um balanço onde existem 2 seres, um mais oposto que o outro, mas que se completam sem perceber, como os 2 lados de uma mesma moeda. E isso acontece nesse capítulo também. O Guerra é um personagem calado, onde fala mais usando suas ações
do que suas palavras. E tem um corpo totalmente tatuado, por algum motivo. Já dá pra pegar um pouquinho da lore do personagem só de olhar pra ele. Acho que é por isso que eu adoro esse personagem. E no outro lado temos a Peste, uma personagem que tem um pavio curto, design de um escorpião e fica com raiva na grande maioria do tempo. E decore esses detalhes, hein, porque eles vão ser importantes pro rumo da história. Eles discutem sobre o novo rapaz que chegou no submundo, aonde nós sabemos que é o nosso protagonista. E mesmo com Guerra não falando nada, ele consegue se expressar com a Peste de forma natural, pois isso é bem diferente, já que eles são os cavaleiros do Apocalipse. Então você imagina que o Guerra seria um cara barulhento, orgulhoso ou até preconceituoso. Mas não, aqui ele é um ser calado, e isso fala até demais do personagem, porque tanto no começo e no final do capítulo a gente vê ele treinando, não para ficar mais forte, mas sim para abrir um portão aonde a gente não sabe o que é esse portão. E isso deixa a gente ainda mais curioso para saber sobre o personagem do que o próprio protagonista, já que mais para frente ele tem o mesmo objetivo que o Guerra. Mas enfim, a Peste vai embora, o Guerra volta a treinar e o capítulo acaba com o fator mistério voltando sem que a gente percebe. Capítulo 3. A Fábula. Eu não te conheço, mas eu tenho quase absoluta certeza que você nunca ouviu falar da fábula O Sapo e o Escorpião. Tanto que esse é o título desse capítulo. E a Jill é tão esperta que ela sabia muito bem que a gente não estava preparado para isso. Então ela tende a nos surpreender desde a capa desse capítulo, com um sapinho olhando diretamente pra gente com um pouco de sangue pelo corpo dele. Bom, a fábula é um pouco grande, mas eu vou resumir ela aqui. Havia um sapo, um escorpião e um rio. O escorpião pede para o sapo carregar ele para o outro lado do rio, já que ele mesmo ia atravessar também. O sapo obviamente recusa o pedido, porque sabia que no meio do caminho ele iria matá-lo. Mas depois de tanto insistir, o sapo deixa o escorpião subir nele. Mas no meio do caminho, o escorpião pica o sapo e ele mesmo pergunta por que fez isso. E o escorpião responde com: é da minha natureza. E essa fábula é baseada nesse capítulo, onde Fúria encontra a Peste e pede informações sobre a morte. Com isso, a gente descobre que o cara do primeiro capítulo era na verdade o Fome, e ele estava tentando matar o Fúria, já que descobriu que o fio da cabeça dele era na verdade um jeito de matá-lo, e não de trazê-lo de volta à vida. Como eu disse antes, a Jill é muito boa em trazer dois personagens bem diferentes um do outro, e aqui não é diferente. Nós somos introduzidos aos personagens, o objetivo do protagonista é mais uma vez reforçado e eles irão discutir sobre isso durante o capítulo inteiro. Parando aqui rapidinho só para elogiar o jeito que a Jill faz os balões de diálogo, onde cada personagem tem um jeito diferente de falar e também cada um tem uma cor para cada personagem. Isso deixa eles mais vivos, também não deixa a gente perdido no meio do discurso. Pois bem, a Peste leva o Fúria de geladeira, eles batem um papo e no meio do caminho a Peste envenena o Fúria, e com isso ele vai no oceano de sangue sem pensar. Olha esse subtexto. A Jill nos preparou desde o começo pra gente ter essa reviravolta no final. Palmas para essa mulher, senhoras e senhores. É isso que me faz amar Fúria. Terem papos filosóficos, mas de forma que não atrapalhe a continuação da história. Mas enfim, o capítulo acaba com Fúria caindo no terrível oceano e a Peste refletindo sobre esse ato banal do protagonista. Capítulo 4. Requiem. Eu sei que você está se coçando para fazer piadinha de Jojo, mas calma. Nesse capítulo acaba acontecendo uma pequena experiência de flashback, onde somos apresentados a dois personagens novos entre aspas, onde um é um rapaz gentil e o outro... Espere, esse não é o Fúria? Sim, pelo visto a Jill começou a nos revelar um pouco do passado do nosso protagonista, onde segue a mesma estrutura de sempre. A gente é apresentado aos dois personagens, é reforçado ainda mais o objetivo do protagonista e o capítulo segue com a conversa entre eles. E aqui não é diferente. Pelo menos não estamos mais no inferno e os personagens parecem se assumir um casal? Sim, tanto que a irmã do novo personagem aparenta não gostar muito deles estar junto, pois ela não gosta muito do Fúria, e isso acaba sendo reforçado mais pra frente
mas aqui os personagens estão discutindo sobre morar junto e passar o tempo lá com a irmã e tal. Na história toda, a gente não vê essa personagem, mas interpretamos ela como um obstáculo amigável para ambos os lados. O lado que apoia o casal e o outro que não gosta muito da ideia. Bom, o flashback acaba e voltamos com o protagonista tendo essa pequena lembrança onde sabemos que quem vai no inferno só tem lembranças de como morreu. Então, a autora mostra aos poucos que a gente pode recuperar essa lembrança, mas de forma moderada. Tanto que no final do flashback é mostrado que o Fúria terminou com o namorado, não só por causa do sufoco da irmã dele, mas sim com o peso que está na cabeça dele nesse momento. E isso refletir ainda mais quando percebemos que o oceano está cheio de criaturas que pode acabar ou não comendo ele em algum momento. Eu gosto de imaginar que esse oceano é que nem um oceano de sangue lá no MK11, onde não importa o quanto você caia, ele nunca vai acabar. E isso aí reforça o sentimento que o protagonista está sentindo: solidão. E isso é sensacional, mas felizmente isso acaba com o Fúria voltando para a superfície, mas com alguma coisa presa no rosto dele, onde a gente interpreta que isso seria a cicatriz que a peste deixou. Bom, já que ele não tem muito tempo depois de ser envenenado, então ele só segue em frente e seja que Deus quiser. Capítulo 5. Apoptose. Já começamos esse capítulo com uma capa bem peculiar, onde mostra uma espada sendo enrolada por uma cobra verde. E confie em mim, isso vai ser importante. Voltando ao capítulo em si, estamos acompanhando Guerra novamente, mas agora ele está ensanguentado e destruído. Mas por incrível que pareça, ele não está sozinho. Ele está acompanhado pela peste e pelo fome, e eles acabam dizendo algo meio intrigante. Não tá vendo que o cara é doido, porra? Não é pra menos. Matou Guerra. Pera aí, então você tá querendo me dizer que existem outros cavaleiros do Apocalipse antes de vocês? E se isso for verdade, então o que aconteceu com eles? Bom, como sempre, o fator mistério voltou e está nos trazendo mais perguntas do que respostas. Muito bem, voltando à história, o Guerra consegue finalmente abrir o portão. Ele olha entre o vão, atravessa e se depara com Fúria. Sim, por incrível que pareça, o nosso protagonista conseguiu chegar lá antes do Guerra. Então a gente até imagina, né? Será que ele conseguiu chegar aí dando a volta pelo mar? Ou foi pura licença poética? Porque a gente não sabe como ele chegou antes do Guerra para atravessar o portão. Então a gente acaba tendo mais perguntas do que respostas nesse capítulo mesmo. Bom, nunca saberemos. O Guerra, sem querer, esqueceu de segurar o portão e fica preso no outro lado. Com isso, nós somos apresentados a um novo design do personagem, onde que aqui iremos chamá-lo de Guerra Humano. Além de ser bem parecido com o namorado do Guerra, ou do Fúria, entre aspas, eles parecem que já se conhecem, tanto que a conversa deles parece ser bem casual e dinâmica. Mesmo com o Guerra estando desconfortável na presença do Fúria, já que nem ele e nem o Fúria têm muitas lembranças do que aconteceu antes deles estarem aí, bom, pelo menos não agora. Depois de um papo sobre vida e portões, o Fúria desmaia nos braços do Guerra e começa a se transformar em poeira. E nem no filme dos Vingadores Guerra Infinita. Enquanto ele estava prestes a sumir de vez, ele fala pro Guerra que não se lembra muito dele, mas tenta se lembrar, mesmo com a voz de sua cabeça o forçando a ficar meio morto. Aí ele luta para se manter vivo, conversa com o ser mais próximo dele e cumpre o seu objetivo, que nesse momento era chegar no portão. Mas todos nós sabemos aonde isso vai chegar. Fúria some e Guerra fica sozinho, olhando diretamente pro portão, sem volta para casa. Capítulo 6. Idiopático. Nesse capítulo acontece outro tipo de flashback. Mais diferente do capítulo 3, aqui é todas as páginas em si. Somos finalmente apresentados ao design original do Fúria, antes de ir pro inferno. E não só isso, mas também encontramos o namorado dele, que acaba se revelando o Guerra. É muito bom termos esse capítulo, porque além de sabermos mais da personalidade dos personagens, a gente também acaba conhecendo outro ponto de vista da história, que é a vítima e o culpado. Bom, nós conhecemos mais dos personagens com coisas do cotidiano, tipo, qual é seu animal favorito? E o Fúria responde que é o peixe, porque ele quer viver em paz, quer viver sozinho, por aí vai. E o Guerra responde como dragão.
Mas bom, a gente sabe que dragões não são animais de verdade. Mas então ele troca por um outro animal, que é uma cobra. E bem específico, é a cobra verde. E como vocês se lembram, né? Naquela página, cobra enrolado na espada. Conexões, né? Depois de tanta modéstia, os dois acabam tendo mais daquele papo de aceitação. Fúria ainda não aceita os argumentos do Guerra. E o Guerra ainda não convenceu ele de suas ideias ou pontos de vista. Acho que nessa altura do campeonato, eu posso dizer que o Fúria é um extremista, onde não importa o quão difícil ou rigoroso vai ser os seus objetivos. Ele sempre vai acabar colocando eles acima de tudo. Acima do seu corpo, acima da sua vida, acima dos seus sentimentos e, é claro, acima do Guerra. Aqui vemos o último encontro deles enquanto estavam vivos. E assim como o Fúria deixou Guerra, ele também nos deixa, dando o seu último adeus só para completar o seu objetivo. E se você parar para pensar, isso acaba sendo uma metáfora para aquela capa da espada com a cobra, onde que a cobra representa o Guerra e a espada representa o Fúria. O Guerra está segurando o bastante para a faca não cortá-lo, mas isso não vai impedir de cortar a cobra. Ou seja, os sentimentos do Fúria não vai impedir de magoar o Guerra. E o ciclo só vai acabar quando o mundo acabar. Então me é divertido observar as motivações, pois nem todo mundo vira cavaleiro e nem todo mundo chega aqui. Mas quem chega tem história para contar. Capítulo 7. Apoteose. Esse é aquele momento da história onde conta todas as informações e mistérios que a obra esconde de nós. Pois aqui nós somos reintroduzidos a dois novos personagens, o Fome e a Peste. Mas como assim reintroduzidos? Pois é, aqui finalmente é revelado como eles viraram cavaleiros, mostrando que quando você chega no inferno, você revive os últimos atos de sua morte. Como aconteceu com o Fome, que pelo visto morreu vomitando. Provavelmente deram alguma coisa mortal para ele comer enquanto estava vivo. A Peste explica isso e conta que eles não se lembram de nada antes de chegarem no inferno. Nem dos próprios nomes eles se lembram. Ou seja, a amnésia é realmente manifestada em todos os personagens aqui, mas sem deixá-los esquisitos no futuro. O capítulo tem mais coisas, mas eu só decidi falar disso, pois o foco agora é eles encontrarem o Guerra, que está chorando muito, e muito mesmo. Mas quando eles foram perguntar qualquer coisa, eles viram o portão. E assim começa o último capítulo de Fúria. Capítulo 8. Peripeteia. E cá estamos, com Fúria para o seu ato final, o encontro com a morte. Você já sabe que isso vai ser muito tenso quando você vê o cenário totalmente diferente do que a gente está acostumado. Está tudo completamente branco e cinza, nada aparenta estar vivo. O corpo do Fúria acaba aparecendo um pouco deformado e a gente está na presença de uma criatura medonha. Obviamente, essa é a morte, mas na visão do Fúria. Pois nas próprias palavras dela, a forma que você vê só é assustadora por você ter uma péssima visão do que eu represento. Isso acaba destruindo o Fúria, deixando ele paralisado de medo, mas com muita força de vontade, ele encara a morte e tenta completar o seu objetivo. A morte começa a argumentar com ele, falando sobre os conceitos dela, dizendo que as intenções dele já eram previstas e que esperava que ele não conseguisse chegar até o território dela. Isso não se limita a só o Fúria, mas sim aos outros personagens também. Depois de alguns fatos sobre o que vai acontecer depois da morte, morrer, o Fúria acaba enlouquecendo sobre os seus próprios sentimentos e ambições. Os quadros acabam ficando cada vez mais apertados, a direção da página fica cada vez mais tensa e vemos o protagonista se deixando levar pelas mãos do desespero, ao ponto de não saber o que mais fazer. Mas antes dele acabar discutindo sobre a própria existência, é levantada a questão: a gente vive apenas para morrer? Isso é o questionamento que leva à frase do começo do vídeo. Qual o significado da existência? Eu sei que isso parece clichê, mas este questionamento é carregado no quadrinho inteiro. Você sempre está questionando sobre os personagens e suas ambições, mensagens e frases impactantes, mas nunca conectou isso na parte mais importante de tudo. Vale a pena? Valeu a pena morrer para derrotar a morte? Valeu a pena terminar seu namoro para se sentir mais livre? Valeu a pena seguir por um caminho onde você mesmo vai se autodestruir? Bom, pelo visto sim. Fúria acaba se deixando levar pela raiva e pelas suas últimas palavras dessa discussão, e eu não ligo que isso lhe destrua. Eu quero sentir essa fúria.
a nossa história acaba com o último diálogo de morte, onde que num campo cheio de cores e um céu limpo, peste, fome e guerra se encontram em paz. Até o Fúria chegar. Ele desabafa tudo o que tinha carregado a vida toda, contou tudo o que deixava aflito e finalmente aceitou o que é. E em um ato humano, Guerra apenas chega perto dele, dá um peteleco na cara e com o último quadrinho, eles finalmente podem descansar em paz. Olha, eu não sou o narrativano, mas eu imagino que o nosso personagem Fúria, ele segue um arco de personagem negativo. O que seria isso? Bom, o arco de personagem negativo acredita numa mentira, e o nosso personagem acredita também numa mentira. Só que diferente de um arco de personagem positivo, ele não desiste dessa mentira, ele segue essa mentira até o final, imaginando que ela vai te fazer o bem pelo menos um pouquinho antes de morrer. E é isso que acontece nessa história, né? O nosso personagem Fúria acredita nessa mentira. E ao decorrer dessa história, a gente vê personagens, a gente vê conceitos tentando fazer ele desistir dessa ideia. Mas não importa o que vai acontecer. Fúria tem o seu destino selado e ele vai concluir essa mentira custe o que custar. Isso já fica bem refletido logo no capítulo onde que a gente vê o flashback dos dois personagens. Ele tem a chance de desistir dessa mentira, mas infelizmente ele só abraça e vai ao encontro da morte, onde que a gente vê que ele conclui o seu objetivo. Mas é que peso, como eu disse antes, o que valeu a pena você fazer isso? O que valeu a pena você desistir do seu namoro? O que valeu a pena você desistir da sua própria vida? Só para se tornar um conceito diferente da morte? Só para se tornar alguém maior? Ou talvez até uma divindade que a gente nem acredite no futuro? Não é isso que acontece, né? E eu acho que com a redenção do Fúria no final, eu imagino que não seria ele, pelo menos na minha visão. Eu vou contar agora o que eu acho que é o final de Fúria. Bom, a história de Fúria, na minha opinião, é a história de um homem que fracassou. E esse homem é Fúria. Como a gente viu, ele fez de tudo, mas no final conseguiu concluir o seu objetivo. Infelizmente, esse objetivo teve um preço, que é a sua própria existência. E nisso, ele desistiu só para ficar com Guerra uma última vez. Então eu imagino que esse último abraço deles seria o último encontro, entre aspas. O Guerra nunca mais ia ver o Fúria e o Fúria nunca mais ia ver os seus amigos, ou entre aspas, companheiros. E eu acho incrível como que a Jill fez isso, mesmo a gente não contando nada. É só você prestar atenção dos capítulos em si, nas letras dos capítulos, ou até mesmo no título deles. Sempre tem algum questionamento que a gente fala, a gente lê e a gente nem percebe o que ela quer dizer com isso. Tipo a apoptose, a gente nem imagina o que vai ser isso, e o capítulo inteiro é baseado nessa ideia. Eu sei que nesse vídeo eu não falei muito da questão filosófica desse mangá, mas é isso que eu acho tão interessante nele. Eu acho que a pessoa que lê isso vai interpretar da forma que ela imagina. Não tem resposta certa e não tem resposta errada. Você interpreta da maneira que você bem entender. Isso vai estar errado ou vai estar certo, mas a gente nunca vai saber, porque é isso que faz esse mangá tão único. Eu acho que isso também deixa ele muito atemporal, porque além de ter a questão filosófica, tem a questão da mensagem, e a mensagem eu acho que qualquer pessoa vai entender. E é por isso que eu amo Fúria e acabo esse vídeo com essa mensagem para vocês. Vale a pena você sacrificar tudo para concluir seu objetivo? Vale a pena você sacrificar como Fúria se sacrificou para concluir todas as suas ambições? Bom, por mim, pode sim, porque isso tudo já valeu a pena.